mais Não crítico. tenha medo de assumir, né, que tem um problema. É isso. Cara, encara o problema. É melhor saber que o problema existe e que ele tem um número. Então, no caso aqui do Rafa, na hora que encarou o problema, era 2 milhas ali que existe, e aí ele pôde definitivamente correr atrás desse problema e fazer a virada. Então, não tenha medo de encarar. Tá com dificuldade ali, dá nome. E olha que louco, né? Porque a gente, quando tá devendo, né, muito dinheiro, cara, a gente quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E chegou uma hora que eu tava errando no básico, que era o quê? Controlar cupom e ticket médio. Eu não controlava, eu fiquei assim, basicamente 2 meses sem olhar pra isso. Olhava só pro faturamento e tal, pro controle de perdas. E então a gente acaba também esquecendo muitas vezes do básico. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de podcast da Mercadap. Eu tô com convidados mais do que especiais aqui. Tô com o Rafael, que vai nos contar toda a sua história de como ele saiu de menos 2 milhões de dívidas para um faturamento positivo e uma margem de mais de 30% no seu mercado. Tô aqui com a Fabi, também que tem mais do que 20 anos de mercado, especialista em comportamento do consumidor. A gente vai estar falando de diversos temas, vai estar falando de dicas de varejo, vai estar falando de consumidor, vai estar falando de estratégia, de como o Rafa saiu dos menos 2 milhões. E é isso, gente. Vamos começar, né? Rafa, primeira coisa que eu queria te perguntar. Qual foi a sensação? E aí você sempre fala, me ligaram e tava menos 2 milhões. Uhum. Se me ligassem e falassem, tô menos 2 milhões, eu... Bom, eu sempre falo que essa dívida era minha, mas não fui eu que fiz, né? Então, eu não morava no Brasil, eu morava fora, morava nos Estados Unidos, estava fazendo uma extensão universitária em gestão de pessoas, né, / psicologia ali. Foi uma oportunidade que eu tinha recebido, né? Tava noivo já, inclusive meus planos não eram nem voltar para o Brasil, era continuar lá, né, fazer uma faculdade, me tornar psicólogo e atuar lá no mercado americano. E aí era uma sexta-feira, nevava muito, né? Era dezembro, no estado de Utah era bem frio, né? O inverno, ele é o contrário aqui nosso, do Brasil. E eu tava no ônibus, cara, voltando da aula. E naquela época não era comum você receber ligação de celular. Porque eu era de 2013, não tinha WhatsApp vídeo, ou você ligava chamada por Skype, tinha que colocar crédito. Era muito diferente, muito menos acessível do que é hoje, tá? Então, quando eu vi aquela ligação, né, mais 55, 11, falei, nossa, né, vim do Brasil. E aí era minha mãe. E aí, quando minha mãe me liga, fala, Rafa, eu tô te ligando pra saber se você tá bem. Cara, mas você nunca me liga pra saber se eu tô bem, né? A gente se fala, às vezes, pelo Skype, por vídeo, mas não dessa forma, né? E aí eu insisti muito, falei, cara, o que tá acontecendo, né? Você tá com uma voz diferente. E ela falou que tava com uma dívida, né, 2 milhões de reais. Eu pensei naquela época, falei, putz, vai ter que vender o carro e andar de táxi, né? Não é possível. E aí eu falei, sério, mãe, mas e quanto que é essa dívida, né? E ela falou, olha, 2 milhões de reais, mais ou menos, por baixo que eu sei. Eu falei, mas como que vocês deixaram chegar nisso? Ela não sabia, né? Então, no telefone mesmo eu já tinha percebido que minha mãe, cara, ela tava entregue, né? Ela não sabia de onde era essa dívida, porque minha mãe ela sempre foi muito batalhadora, sempre trabalhou horas e horas por dia. Então ela ia lá, dava os 110% dela, dava o máximo. Então ela também não entendia, né, de onde estava vindo esse problema. E aí foi quando, né, eu, enfim, acabei indo para casa e depois voltei para a faculdade. Tentei a possibilidade de trancar o curso que eu estava fazendo, e lá a faculdade dos Estados Unidos não é igual aqui no Brasil, né? Não é uma várzea, lá não é festa, lá a faculdade realmente é uma instituição de ensino que é levada a sério. E os caras falaram, cara, ou você segue até o fim e conclui seu curso, ou você vai perder tudo que você, né, construiu desde o começo do ano. E aí não tinha muito o que eu fazer, né? Já tinha perdido meu pai fazia 4 anos, e eu falei, eu vou lá ajudar minha mãe, né? E aí peguei, vim pro Brasil, né? Eu tava noivo na época e minha noiva, ela é brasileira, né? Ainda bem, porque se fosse americana, eu ia perder. Você perdeu a faculdade e a noiva. A faculdade e a família, né? Que eu não tinha nem começado. Enfim, e aí voltei. Cara, e no processo, assim, eu tinha me formado em administração, só que eu não era experiente, né? Eu tinha trabalhado no mercado farmacêutico como estagiário, né? Não tinha tanta experiência a lidar com problemas, nunca tive responsabilidades tão grandes. E, cara, você tocar uma empresa que deve 2 milhões, cara, é muito difícil.
E aí, né, eu comecei a entender. Só que a empresa... Antes um pouco. Uhum. Tu, quando recebeu essa notícia e decidiu vir, tu achou possível? Olhou assim, acho possível virar esse jogo. Cara, eu não Ou achava. não pensou? Na verdade, não é que eu não achava, eu não tinha dimensão. Até então, naquele momento, eu nunca tive mais de 20 mil reais na conta. Então eu não sabia o que era 2 milhões. Eu não fazia ideia do tamanho do estrago da parada. Eu não fazia ideia do tamanho do buraco que eu estava me metendo. Mas o meu único pensamento era, eu acabei de perder meu pai, né? Fazem 4 anos. Eu não posso perder minha mãe. Então, independente do que aconteça, eu vou estar do lado dela e vou fazer o melhor para que aquilo se resolva, né? E então, cara, quando eu cheguei lá, era uma gestão familiar. Então, no falecimento do meu pai, minha mãe, ela abriu para as irmãs dela entrar, nisso entrou os filhos das irmãs, e aí foi onde gerou todos os problemas, né? E aí, eu fui, no começo, de certa forma, manipulado, né? Porque não tinha experiência. Eles sempre falavam, ó, a gente está sendo roubado por funcionários, a gente está sendo roubado por funcionários. Isso E aí, os teus pais falavam? não, isso os meus familiares como um todo, né? E era o que minha mãe acreditava também. Só que quando eu cheguei lá, assim, de certa forma isso era verdade, porque eu também peguei muito furto. Eu peguei furto de funcionário, de sócios, de familiares, de fornecedores e de clientes. Foi de todo mundo. Só que os familiares e sócios falavam que, para mim, o Rafael inexperiente que tinha acabado de voltar, o problema está nos funcionários. Está em furto interno. E aí, eu acreditei. Eu acho que aqui a gente já tem uma dica muito boa, que é o quê? Confie em Deus, né? E o resto me traga dados. Traga números, É cara. número, Confia e eu confere. acho Confia e que- confere. Todo mundo tem que te dar clareza. O sócio tem que te dar clareza. O familiar tem que te dar clareza. Se eu não te dou clareza, isso mostra uma incompetência minha. E muitas vezes, por exemplo, quando você pede clareza para as pessoas, qual a primeira reação que as pessoas têm? Chantagem emocional. Ah, mas você não confia em mim? Ah, mas você está desconfiando? Ah, mas você acha que eu estou roubando? Cara, eu não acho nada. E se eu sou uma pessoa madura, preparada e principalmente honesta, eu não vou negar a clareza. Né? Eu não vou evitar que você descubra qualquer coisa, porque eu não devo nada. Você pode discordar das minhas ações, mas dizer que eu faço coisas erradas, aí não, aí é diferente. E aí, eu comecei a trabalhar de certa forma na prevenção de perdas. E aí eu começava a conferir nota, né? Eu começava a fazer auditoria de produto, conferência, né? O inventário. E, por exemplo, eu fazia inventário de açougue, né? Chegava numa semana, cara, devia 800 quilos de carne, sumia, né? E aí eu comecei a entender algumas coisas. Aí ia fazer inventário, por exemplo, da Coca-Cola, sumia 6 mil reais em produto, né? Falei, cara, não é possível dar um déficit tão grande. E aí eu comecei a entender, peraí, vamos lá. Aí fiz o inventário, não fiz o inventário geral, mas eu comecei a fazer inventário de alguns setores, percebi quais eram as empresas mais críticas, que eram recorrências de furto, né? Então, por exemplo, empresas de bebida, Coca, Ambev, todas essas, assim, que tinham um maior volume, né? Fornecedores de carne, de laticínios, né? Então eu comecei a mapear essas empresas que tinham maior volume e falei, eu vou dar mais atenção para elas, né? E aí eu comecei a perceber que tinham problemas no recebimento, ou seja, eu tinha conferente que tinha esquema com entregador e as empresas, cara, não tinham nada a ver com isso. O problema era operacional mesmo, do entregador pro meu conferente, né? Então peguei furto dessa forma, peguei até furto, assim, furto não, né? Mas tramóia ali de comprador, né? Fazendo negócios errados. Por exemplo, o cara fala assim, ó, compra esse produto por tal preço e eu te repasso tanto. Né? Eu peguei vários tipos de esquemas diferentes ao longo da minha jornada. Né? Então, por exemplo, teve um dia, né, que eu estava conferindo carne e aí os caras, eles pesavam, eles subiam com um boi na balança, a gente não tinha aquela balança de teto, era uma balança de chão, né? E aí o cara, né, quando eu percebi, o cara tava, sabe esses ganchos que você coloca o boi? Na época não era nem gancho de alumínio, era gancho de ferro mesmo, hoje já é proibido. Naquela época esse gancho, eu acho que ele pesava uns 2 quilos cada um, 2,5 kg por aí. O cara tava com 4 ganchos, né, 2 em cada colete, e aí ele pesava 40 vezes. Era, por exemplo, a gente comprava
15 dianteiros e 25 traseiros. Então, tu subia lá 40 vezes na balança, né? Com 10 quilos a mais. Aí vamos supor que o preço médio da carne é 20 quilos. É 20 reais o quilo, perdão. Né? Vezes 40 vezes. E aí você começa a pensar. Então, pô, só nessa entrega ele me roubou tanto. Só nessa. E aí eu comecei a fazer as contas. Falar, cara, não é possível. E agora eu comecei a entender. E aí eu fui limpando, né? Eu fui costurando. Cara, arrumando treta com um monte de gente lá no mercado. Era porradaria o tempo todo. Por quê? Porque o cara que mexe com prevenção de perdas, primeiro que ele não pode ser amigo de ninguém. É isso que eu ia falar. E você estava voltando para uma empresa familiar, né? Também. Como precisou de muita resiliência para isso, E né? aí, por exemplo, assim, esse problema de chegar numa dívida de 2 milhões, eles não chegaram nessa dívida da noite pro dia. Quando eu comecei a perceber, eles demoraram mais ou menos uns 2 anos a 3 anos para chegar nessa dívida. Só que o que a gente explica olhando com viés comportamental? Existia muita omissão, existia furto, existia, mas também existia uma péssima gestão. E principalmente uma péssima produtividade dos funcionários. Só que aí, quando você começa a mapear tudo isso, você começa a entender que muita coisa está errada e você começa a mudar, né? Você começa a estimular as pessoas a mudar. Só que você está mexendo no hábito, no conforto de pessoas que estavam tendo esse padrão de performance há 2, 3 anos já. Então, o cara estava acostumado a não fazer nada há muito tempo. E aí chega um moleque, né? Um playboy, do nada. Tinha quantos anos na época? Eu tinha 23. Cara, 23. É isso aí. É isso aí. 23. E assim, cara, era pau o dia inteiro. Se eu te falar, eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Tinha vezes, assim, que eu chegava no banheiro do mercado e chorava sozinho. Eu chorava, era um misto de emoções, porque eu me arrependia. Raiva, Eu me arrependia de ter largado minha faculdade, eu me arrependia de ter saído dos Estados Unidos, eu não queria supermercado, eu não gostava daquilo, meu sonho nunca foi ser dono de supermercado, né? E aí eu via pessoas me roubando e eu não conseguia fazer nada, e eu já percebi vários bloqueios em mim, e um deles era, eu não gostava de ser passado para trás, eu tinha uma trava com isso que me deixava maluco, né? Então, era tudo novo para mim, entende? E, cara, isso é muito louco, assim. Cara, e faturava quanto na época? Porque tem muita gente que toma a decisão, tô tendo prejuízo, minha decisão é, vamos faturar mais. Não, vamos faturar mais. A gente na época faturava acho que 1,7 milhões, 1,8. Então tu já olhou, tipo, esse faturamento, ele deveria ser o suficiente. Não, porque eu olhava assim, eu falava, tá, beleza, vamos lá. Que a gente coloca ali 5%, né, de lucro líquido no final da linha. A gente começava a fazer as contas. Cara, beleza. Para a empresa dar isso, mas não é possível. Como não dá? E eu comecei a olhar para outros supermercados e gente abrindo loja e o cara esperando. lá... o cara lá, eu falei, cara, não é possível que só na minha loja não dá dinheiro. Não é possível. E aí foi quando a gente começou a fuxicar. E aí, praticamente assim, depois de uns 6 meses, eu meio que arrumei o operacional inteiro. Então, eu já estava com processos validados, eu já fazia inventário toda semana. E aí, o cara, por exemplo, o cara te rouba. Mas o cara que te rouba, ele não quer ser descoberto, não é verdade? Se ele percebe que eu estou fazendo inventário toda semana, o que ele faz? Ele vai me roubar por uma semana só. Porque na outra semana eu vou pegar. E eu pegava. Eu peguei muita gente. E aí as pessoas começavam a pensar 2 vezes antes de fazer qualquer caca. E aí começou a quê? A estancar. Só que, qual que era o grande problema? Eu arrumei o operacional, eu estava com todo o processo de prevenção de perdas na mão, só que a conta ainda não fechava. Era muito grande. Aí eu falei, opa, só que o que acontece? Aí, o pessoal lá da gestão, os filhos da minha tia, eles perceberam isso. Mas você sentiu que parou de aumentar mesmo, assim, a dívida, né? Uma parte, só que assim, o fato de... na verdade, assim, o mercado, ele gera lucro, certo? Uhum. Então, ele deveria estar começando o quê? A pagar as dívidas. Sim. Então, a gente estava, né, só aumentando a dívida, aumentando. A gente parou de aumentar, mas a gente também não saía do lugar. E aí, a galera que estava na gestão, né, os filhos da minha tia, etc e tal, eles começaram a perceber isso. E aí, antes de eu chegar lá, o que eles fizeram? Para mim não dá mais, olha, eu vou embora, a vida de São Paulo é muito, né, muito estressante, não sei o que, e foram embora. Assim como o pessoal não queria ser pego, né? Cara, e aí eu cheguei no administrativo, comecei a tomar conta.
Controle do financeiro, controle disso, controle fiscal, papapá, precificação. Cara, nossa, eu peguei muita coisa. Por exemplo, assim, antigamente o boleto, ele não era registrado. Hoje para você gerar um boleto, o boleto ele é registrado no teu CPF. Exatamente. Certo? O que a pessoa lá que fazia a antiga gestão fazia? Ele ia lá, ele emitia um boleto nas Casas Bahia. Olha que, cara, sem noção. Ele comprava vários eletrônicos, essas coisas. Ele pegava esse boleto, ele pagava na conta do mercado. Na descrição do boleto, ele colocava assim, Ambev S.A. E era Coca-Cola, FEMSA. Os produtos chegavam na casa dele e ele revendia pelo Mercado Livre. Para ele? Para ele. Só que ele pagava com a conta do mercado, né? Só que aí o que acontece? Não faziam conciliação financeira, não faziam esse financeiro, não faziam nada. E aí quando eu comecei a pegar isso, eu falei, tá aí. Só que era tipo assim, 40 pau na semana. Tinha vezes anos, que ele... Né? Foi o que você falou, né? Era uma série. De um mês, então. Então, mas já teve semana que ele comprou 40 mil reais em eletrônico. Que loucura. Cara, sabe o que era o pior? Só de cofre, ele comprou uns 4 cofres. Só de cofre. Comprou 4 cofres que eu consegui rastrear. Porque o cara, ele era tão cabaço que ele fazia, ele registrou o e-mail dos sites Kabum, Magazine Luiza, esses sites todos aí, com um usuário do mercado. E aí, quando eu comecei a me ligar nas coisas, aí a gente começou a puxar a senha, né? Era o usuário do próprio mercado que ia lá e eu comecei a ver. Aí foi entrando de site em site. Isso é uma coisa boa do mundo eletrônico, né? Pelo menos tem melhor rastreamento, Sim. né? Pra esse sentido. Aí eu cheguei na minha mãe, falei aqui, ó. Provas. Tá aqui. Não pode bater na mesa, né? Desculpa. Desculpa, é que às vezes a raiva, né? Aí cheguei na minha mãe e falei assim, ó, tá aqui, ó. Que eu rastreei, tem uns 400 pau. E aí minha mãe tremia, cara. Minha mãe ficava assim, ó. Nossa, imagina. Porque, assim, ó, olha que louco. Os caras ferraram com a vida da minha mãe, colocaram uma dívida de 2 milhões no colo dela, e ela não queria que eu falasse pra eles que eu tinha descoberto. E ela não queria que eu fizesse qualquer ação pra que eles devolvessem esse dinheiro. Ela queria deixar de boa. Não, Rafa, deixa isso pra lá e não sei o que, a gente vai recuperar. Não. E aí, o que aconteceu, né? A gente ficou nesse imbróglio todo, e aí, numa reunião, né? Acabou a gente, né? Minha mãe falou, ó, por favor, por mim, não fala nada, né? E aí, depois de 2 anos e meio, eu paguei a dívida. No dia, eu lembro que a parcela, ela vencia todo dia 25, dia 20, eu acho. E aí, um dia depois da última parcela, eu reuni todo mundo, eu falei, agora eu tô indo embora para os Estados Unidos de novo. Eu já tava com a casa pronta para alugar em Miami, já tava com a universidade que eu ia estudar, já tava tudo pronto, eu ia voltar. Meu sonho era morar nos Estados Unidos. Eu não queria ficar lá, mas a minha missão estava cumprida. Minha mãe não queria que ele saísse, não tinha coragem também de tirar. Falei, bom, minha parte eu fiz. Aqui eu também não posso ficar. Preciso viver minha vida. Claro. E aí, por incrível que pareça, os meus sócios, lá, os familiares, eles não aceitaram a minha saída. Eles não aceitaram. E aí ficou naquele imbróglio. Eu falei, cara, eu não vou ficar aqui trabalhando para vocês. Eu ganhava R$1.000 por mês, pô. R$1.000 por mês para fazer um trabalho, porque o mercado estava endividado. Eu tinha casado nesse meio tempo, né? Tinha financiado um imóvel em 35 anos pela Caixa. O imóvel que eu comprei... Tinha mais uma dívida, fez mais uma dívida. O imóvel... Tava pouco motivado, né? O imóvel que eu Tava comprei... pouco motivado, você tem uma né? noção? Olha que louco isso. O imóvel que eu comprei foi financiado em 35 anos. Eu não tinha R$1 para comprar móvel. E era de uma mulher que tinha infartado na cama, né? E tinha morrido lá no apartamento. A cama era quebrada, ela era tombada pro lado, assim. Eu lembro que minha esposa, ela dormia do lado tombado. Cara, sabe começo de história, assim? Versus R$40 mil de eletrônicos por semana. Era loucura, velho. Era loucura, assim. Cara, assim, ó, minha história eu vou te falar. É digna de dó, assim, o que eu passei. Você, sobre a dívida, você renegociou? Como foi o ponto de, tipo, tu falou que todo dia 20, 25 tinha o boleto da dívida, né? Então, mas essa dívida era de vários credores. Então, aí que tá. Eu cheguei lá, eles já tinham renegociado essa dívida umas 10 vezes já. E aí chegou uma hora que o banco não acreditava mais. Falou, já era só de um credor, então. Não, já era só do Banco Bradesco.
Já estava tudo na mão do Bradesco, já tinha sido renegociada várias vezes. Entendi. Já tinha, né, E então... não tinha sido pago. Não tinha sido, cara, era uma várzea. E aí, o que a gente fez? Rafa, você acha uma boa estratégia, então? Por exemplo, se eu tô com uma dívida aqui de 5, 10 fornecedores, que eu acredito que era o que aconteceu na época, eu levar para um só credor... Depende depende muito da taxa que você vai conseguir, mas geralmente é essa a alternativa. E aí, o que as pessoas fazem? Geralmente, elas até ficam pulando de banco em banco. Por quê? Muitos bancos, instituições financeiras, elas compram dívida, né? Porque ela tem o preço dos juros e ela vai falar, ó, eu vou lá, eu pago essa dívida para você e tu me deve ela a um juros um pouco menor do que você paga, né? Então, isso é uma prática comum do mercado, né? O que acontece. Geralmente se faz assim, claro que às vezes se você deve fornecedor, às vezes o próprio fornecedor deixa você parcelar e aí não tem juros. Então, depende muito do cenário, mas no nosso caso, assim, era um cenário tão tenebroso que já não tinha mais conversa. Não tinha mais... Ninguém precisava mostrar para ninguém acreditava mais. Você está realmente fazendo. Ninguém acreditava mais. Né? Porque assim, pensa só. Tu já emprestou dinheiro para alguém que não te pagou? Sim. Tá. E o cara sempre te prometia, não, mas essa semana eu te pago, mas essa semana eu te pago. Sim, e tu olhava pro cara, o cara não mudava de comportamento. Ele nunca ia buscar um emprego, ele só ficava em casa jogando videogame ou fazendo qualquer outra coisa. Tu não tinha uma percepção de mudança. Então era a mesma coisa que as pessoas falavam do Catuxa. Cara, eu não tenho por que te emprestar. Como que eu vou confiar na sua empresa? Não muda. O que me faz acreditar? Isso eu ouvi de um gerente quando eu cheguei. O que me faz acreditar? Né? E eu falei, numa das reuniões eu falei, agora eu tô aqui. Ele falou assim, menino... 23 anos. Vai por mim, cara. Se você estivesse no meu lugar, você ia entender que as coisas não funcionam desse jeito. É números, né? É número. Você tem que mostrar número. É resultado. Transparência... no final das contas, é isso que faz a entrega. É isso aí. Entendeu? As pessoas acham que, claro, relacionamento, Sim. ter uma ótima gestão, tudo isso é super importante. Mas se você não tem transparência no número, como que ele, com 23 anos, ia conseguir decidir ali os caminhos das partes? Mas eu vou te falar uma coisa, assim, a chave, de verdade, assim, pra eu ter pago essa dívida foram as pessoas que eu tinha no time. Porque, assim, eu cutuquei muita ferida lá. Eu despertei a raiva de muita gente. Mas eu também despertei o alívio de muitos, que viam muitas negligências e ficavam malucos, só que ficavam quietos. O nome disso é liderança, por exemplo, né? Sim. E aí, a gente foi limpando as pessoas, a gente foi tirando quem dava, ia pagando as rescisões mais baratas, né? E aí, essas pessoas que estavam comigo, elas começaram a me ajudar. Por exemplo, eu tinha um comprador, né? Um financeiro muito bom, que me ajudava sempre ali, era um cara muito, muito bom. Enfim, eu tinha várias pessoas nesse processo, assim, que me ajudavam. Né? E aí a gente começou a ir nessa rotina, e quando a gente achou o ponto de equilíbrio... Mas até achar esse ponto de equilíbrio, porque quando a gente fala assim, tentar até falando um pouco antes, né, que era... vou resumir aqui, X anos da minha vida em 15 minutos. Então a gente vê assim, foi aqui dos -2, fiz prevenção, contratei um bom time e não teve altos e baixos. Não, mas teve muitos. No meio do processo, eu teve demais, erros, pô. até quando tu falou, né, que a gente tava conversando um pouco antes, que era sobre a decisão de mudar produtos, fornecedor. E aí eu queria que tu contasse um pouco sobre isso, assim, que para as pessoas não verem que a gente não tinha experiência, né? Eu tinha uma dívida de 2 milhões. E aí, qual que era a nossa cabeça? Bom, isso aqui é uma conta de matemática. Eu preciso vender mais, eu preciso ter menos despesa, e aí, consequentemente, eu vou ter mais lucro para pagar a minha dívida. E aí, a gente definiu uma estratégia o quê? Olha, a gente precisa ter uma loja de percepção de loja barata, a gente vai se notoriar aqui para uma loja bem competitiva, né, que não vai dever nada para os atacados, etc e tal. E aí a gente teve uma ideia do quê? Né? Baixar um pouco a qualidade dos nossos perecíveis, tanto açougue, hortifruti e padaria, mas vendendo pela metade do preço, para trazer mais gente, até porque a gente estava numa área periférica. Hoje nosso público ele é C, mas a grande maioria é D. Então, teoricamente fazia muito sentido essa estratégia, tá? E aí a gente começou, né? Isso foi um erro, assim, que quase também matou a gente no meio do caminho. E aí a gente começou essa mudança pelo hortifruti.
ou seja, eu trouxe um fornecedor, esses caras, eles terceirizam o hortifruti, né? Eles são bem famosos aqui em São Paulo. Só que eles, né, pela experiência deles, o que eles fazem? Eles validam antes de assinar o contrato da terceirização. E aí a gente começou nessa jornada, né? Ou seja, eu fui lá, eu diminuí o valor do meu hortifruti, basicamente ali uns 50%, só que eu entregava uma qualidade inferior. Primeiro mês ficou instável, segundo mês baixou quase 40% o faturamento do meu hortifruti. E querendo ou não, o hortifruti ele é um setor que você não tem imposto. Então é um setor muito lucrativo, né, para as operações. E querendo ou não, o hortifruti ele também está esse tráfego de pessoas, né? Hoje, se você for ver, assim, as campanhas... São produtos iscas, os né? dias... Que fazem parte da cesta não é à básica toa do consumidor. que você tá ali na televisão o dia da feira, né? Os dias comerciais, Os dias né, que comerciais, foram um criados, deles é o hortifruti. é o dia do hortifruti, que hoje é o dia mais forte durante a semana, é o dia mais forte hoje Que traz dentro de um mais supermercado, junto com o dia do açougue, mas o dia do hortifruti traz muita Com certeza, gente. fruta fresquinha. E num Você preço mais tem barato. Apelo, né? Cara, e aí aquilo, né, foi um náufrago para nossa gestão, a gente perdeu e a gente começou a analisar o fechamento do mês. A gente retrocedeu o nosso faturamento em 5%, a gente tinha retrocedido a nossa quantidade de clientes, nossa ticket médio, nossa, caiu todos os indicadores, assim, o hortifruti literalmente puxou assim a gente, né, e vem pra cá, vem... Ao mesmo tempo que puxa pra cima... Vem pro inferno, sabe? E puxaram a gente lá pra baixo, assim, e, enfim... Isso foi um erro de posicionamento muito grave, né? Porque a loja, cara, também não é só uma conta de mais ou menos, né? Você está trocando a roda com o carro andando. Então, você precisa ser muito consciente das suas decisões. E no meu caso, que devia muito dinheiro naquela época, uma decisão ela custa muito caro. Então, é diferente, por exemplo, tu pega essas grandes redes que tem um caixa hoje, né, muito cheio, caixa recheado, né, de dinheiro. Os caras vão lá fazer um negócio, dá errado, tranquilo, né? Parte para outra, mas a gente não. Então, esse erro de posicionamento foi um erro que quase custou a nossa cabeça nesse processo. Fabi, se você quer especialista no consumidor, acho que esse erro aí tem muito a ver com isso, né? Com conhecer o seu consumidor e saber que se ele tivesse, entendido, se ele entendesse do consumidor de fato na época... E o Rafael era muito e só uma jovem, observação para você que está assistindo, eu paguei um preço muito caro por não saber o que ela vai acabar de falar para você aí, tá? Então, já papel e caneta na mão, toma nota, porque é importante. É importante. E eu acho que a gente tem muito esse perfil, né? De acreditar que sabe o que o seu consumidor quer. Então, então já tem todas as classificações, A, B, C e D, então o público D funciona assim, o público A funciona assado, e você acredita naquela verdade e começa a tomar essas decisões. E aí foi o que ele colocou, quando você tem margem para erro, você errou aqui, vai ajustando e tudo bem. Agora, quando você não tem margem, e a gente sabe que hoje o varejista no Brasil, a margem é desse tamanho, a gente está aí lutando para conseguir fazer uma virada. E aí, você faz um erro desse, foi o que ele falou, pode ser que puxe demais para baixo. Então, acho que a grande questão é, você conhece seu consumidor? Você sabe realmente o que ele espera da sua loja? No caso aqui do Rafa... Tudo bem, preço é super legal para você fazer uma super campanha, para ele se colocar competitivo, mas o público via na loja dele qualidade. Via na loja dele um degrau acima acessível. E aí ele tirou isso. Na hora que tirou, então dá na mesma como pagar 5 aqui, pagar 5 aqui. Então, tudo bem. Perdeu o valor que ele tinha. Então, acho que consumidor e comportamento... tem muito a ver com isso. Qual o valor que você está colocando ali na sua loja? Qual o posicionamento que você está colocando na loja? E aí vem todo o aprendizado que com certeza aplicaram na loja, que é o posicionamento de loja, como você vai se organizar ali na estrutura, nas bancadas, nas prateleiras, quais são as marcas que você vai fazer ali o seu relacionamento e todo o seu mix de produto. E aí você começa a escolher o que você quer falar para esse público. Então, a gente tem que lembrar disso. O público A, B, C, D, E, Z, o nome que você quiser, não é só uma breve descrição que vai te dar
o seu modus operandi. Fora que também era muitos anos de história com o mesmo perfil. Exatamente. E aí mudar, não digo drasticamente, né? Mas você mudar a espinha dorsal do negócio, assim, é uma coisa que afetou muita gente. Categoria. Afetou uma categoria. E É. acho que também tem isso, né? Conhecer muito bem. E aí, imagina, hoje, você olhando pro Rafa de 23 anos, você fala assim, cara, que loucura. Se eu soubesse de algumas coisas, né? A gente tava falando isso antes, né? Sobre ouvir mais as pessoas. Isso foi um erro que eu cometi também. Porque, lembra que eu falei, no primeiro mês não mudou o faturamento. No segundo mês despencou. No primeiro mês, a gente estava tendo reclamações, os clientes não estavam gostando, mas mesmo assim eles continuavam indo porque eles acreditavam, eles gostavam da nossa loja. E aí, pô, um mês falando, um mês reclamando e você não percebe mudança, cara, tu faz o quê? Você desiste. Então esse foi um outro erro nosso, porque a gente não ouvia o cliente, a gente não tinha, cara, qualquer interação com as pessoas. Entendeu? Pra gente o cliente era número. Exato. E acho que esse também é a grande questão, né? O consumidor, ele dá os sinais. E se você não está disposto a ouvir, você vai passar partido. Mas ele dá sinais. Ele dá. Entendeu? Ele dá sinais reclamando, ele dá sinal... comprando menos. Comprando menos. Ou ele dá sinal ali na hora do caixa. E aí ele tá falando da qualidade, ele tá falando... Porque somos pessoas. Pessoas vão estar se relacionando e vão estar conversando. Sabe para quem eles reclamavam muito, cara? A gente tem um estacionamento que fica na frente, né? E aí ele não é manobrista, ele só ficava olhando assim os carros, né? Monitorando a entrada e saída. E as pessoas reclamavam muito para ele. Por quê? Porque é com quem ele se reconhecia. Entendeu? Então você vai começar a conversar com ele. E ele estava num ambiente, por exemplo, aí o que acontecia? O estacionamento estar num ambiente isolado, né, acredito que seria um ambiente seguro para quê? Para eles falassem, para eles poderem falar o que eles acreditavam, assim, falar mesmo, abrir o coração, soltar. Como eles tinham um relacionamento, eles conheciam muito o cara, né, e tinham um convívio ali, porque eram clientes diários, eles se sentiam muito à vontade para falar. E aí foi ali no segundo mês, porque como ele ficava muito isolado, ele também não passava isso pra gente. E não era nem o dever dele, né, em tese. Só que daí depois ele começou a falar, ele falou, cara, vocês estão perdendo gente, né? Mas como você sabe? Ué, você não tá olhando pro estacionamento? Tá vendo os carros mais vazios? E olha que louco, né? Porque a gente, quando tá devendo, né, muito dinheiro, cara, a gente quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E chegou uma hora que eu tava errando no básico, que era o quê? Controlar cupom e ticket médio. Eu não controlava, eu fiquei assim, basicamente 2 meses sem olhar para isso. Olhava só pro faturamento e tal, pro controle de perdas. E então a gente acaba também esquecendo muitas vezes do básico, né? E aí você entende que comportamento, quando a gente fala de comportamento de consumidor, é o comportamento do ser humano, né? Então, assim... Sim, consumidor é um ser humano. Exatamente. Então, assim, tem as evidências que vêm do consumidor. Então, você tinha o estacionamento esvaziando, os comentários. E comentário, todo mundo acha que é bobeira. Nos comentários tem muita informação. Sim. E aí você também tem o comportamento de quem está gestionando, né? De estar atento. De olhar para os KPIs que são realmente relevantes para os pilares ali do seu negócio. Se você deixou um KPI porque você está sem tempo, porque você está com milhares de outros problemas, que está com uma dívida aqui no seu pescoço, mas se você deixar de olhar para o KPI, que é ali o pilar do seu negócio, ó lá, escapou. E assim, ó, eu ainda falo que antigamente ainda era mais leve do que hoje, porque hoje... a nossa sociedade, ela está sendo acostumada, tá, ao modelo de descarte. Todos nós somos completamente descartáveis. Eu vou te explicar. Tu hoje tem a Netflix. Na Netflix, cara, é um cardápio. Tu passa um filme lá, tu não gostou de um detalhe da capa, da sinopse, tchau. Pra mim isso é muito importante. Tchau. A capa, o nome. Pois é. E aí você tem o iFood, que tem 8.000 restaurantes ali que atendem na tua casa. Uma foto do lanche, um alface que tá para fora do hambúrguer que tu não gosta, pronto, você descarta. Você vai para esses aplicativos de relacionamento, Tinder, essas coisas. Tu olha lá, a pessoa tem o nariz grande demais, tchau. Então, a nossa sociedade, ela tá sendo moldada muito a uma hiperfeição. Que tiver aqui, chega, acabou, te troco facilmente, porque hoje a concorrência, né, tá muito acessível, independente do lugar que seja.
Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque se hoje o meu supermercado não conseguir fidelizar o cliente, facilmente ele encontra 4, 5, 6 supermercados muito próximos dele. E aí, como é que fica para recuperar esse cliente depois? É muito difícil. E um dos maiores erros e as maiores portas de saída para um cliente é você justamente não entender o teu consumidor, se posicionar de forma errada. E aí começam a abrir várias estratégias, né, que eles podem começar a utilizar. Então, acho que assim, a primeira coisa, claro, precificação, você tem um bom preço, porque hoje preço definitivamente traz as pessoas até a sua loja. É uma ótima isca. Então, você tem lá um produto que todo mundo sabe que custa 10, você faz uma promoção lá, né, de R$7, é claro que você vai trazer gente para sua loja. Mas se você não entregar um bom atendimento, mas se você não entregar na hora do estacionamento, tem um espaço bacana para você estacionar, se você não entregar todo o pacote, na hora que o do lado vender por 8, 50 centavos a mais, alguma coisa, ele vai mudar. Você quê? não tem a Você está descartável. de Exato. marca, né? Então, fidelizar é você ouvir o seu consumidor, é você usar todos os dados que esse consumidor hoje fornece. E assim, a gente tem um ponto aqui no Brasil que ajudou bastante, né? Que aqui em São Paulo começou com a Notas com a Paulista, e aí a coisa está expandindo aí para o restante do Brasil, que é todo mundo ter o CPF na ponta da língua. Então, acho que assim, a partir do momento que você consegue identificar o seu consumidor unitariamente, você sabe que a Fabiana é o 14, tal, esse é a Fabiana. E aí você começa, agora com a quantidade de ferramentas que não são mais tão caras, né? São muito mais acessíveis. Sim, muito mais. Você começa a saber que a Fabiana vem toda semana, a Fabiana compra mais tal coisa, a Fabiana usa o cartão X da bandeira X, a Fabiana... E aí você começa a entender. E aí você começa a juntar, vamos dizer assim, as suas escolhas de negócio, para onde você quer apontar, somado com o que o seu público está buscando. Qual que é o comportamento do seu público. E aí você faz um grande match para você conseguir ali os melhores resultados. Então, assim, tá muito mais acessível. Então, não pode fugir de ferramenta. Corre atrás de ferramenta, faz um teste, sabe assim, experimenta, vê como que isso vai fazer a mudança para sua vida ali, pro seu dia a dia. Tudo que te ajudar a mensurar vai te ajudar a aumentar, definitivamente, entendeu? É isso aí, eu só posso controlar o que eu meço. Exatamente. E hoje a tecnologia está disponível para isso. E eu falo, por exemplo, quando eu estava devendo R$2 milhões, a minha vida seria muito mais fácil se eu tivesse os recursos que eu tenho hoje do que antigamente. No que tange a controle, no que tange a venda, a oportunidade, a entender o perfil do cliente. Você não tinha ferramenta de CRM. Tu não tinha um perfil, você não tinha como mandar um push lá, disparar uma oferta específica para aquele cliente. Uhum. Não tinha. Tu não tinha nem WhatsApp. Lista de transmissão. Hoje, um dos maiores meios assim que a gente faz para chamar as pessoas, eu particularmente não gosto de vender por WhatsApp, mas eu acho que o WhatsApp ele é peça fundamental para você chamar o cliente para a loja. Né? Eu só vejo o WhatsApp dessa forma. Muita gente não concorda porque não conhece o lado bom das coisas. Né? Então, enfim, você não tem 1/10 de recurso. Né? Na verdade, a gente não tinha 1/10 de recursos que tem hoje. E aí o supermercadista, por isso que eu falo, ele tem que ser o dono da loja. E aí, o quanto, por exemplo, você não treinar seus funcionários impacta em tudo isso. Exato. Porque você não treina o colaborador, e aí é o quê? É o dono exercendo o papel do gerente. Veja bem, isso acontece muito. É o dono exercendo o papel do gerente, o gerente exercendo o papel do encarregado, o encarregado exercendo o papel do repositor, e o repositor se portando como menor aprendiz. Aí o dono, que tinha que estar atento a essas soluções de mercado, tinha que estar olhando para essas tecnologias, olhando, por exemplo, esses recursos como a Mercadap, como um novo canal de venda para aumentar o faturamento dele. Ele não consegue ter tempo para enxergar uma plataforma dessa, por quê? Porque ele está tendo que resolver picuinha entre funcionário, porque ele está tendo que atender fornecedor, ou porque ele está tendo que ligar para o cara consertar a geladeira que quebrou, que é uma coisa que o gerente deveria fazer. E aí você vai olhar para o gerente está fazendo o quê? Tapando o buraco da prateleira, né? Porque hoje é dia de promoção, né? Que era uma coisa que provavelmente o repositor tinha que fazer, só que ele não fez. Eu não vou nem culpar o gerente, porque é um cara comprometido com o resultado, tá lá fazendo o melhor dele. Só que fazendo o melhor,
dessa forma ele está atrapalhando. Olha como ele puxa para baixo toda a cadeia. E aí você tem uma cultura, né, como um todo, traduzindo toda essa paçoca, né? Você tem uma cultura de apagar incêndio, você tem uma cultura que o executor ele sempre vai ser o cara muito bem visto, ou seja, o cara que é mão na massa, porque é o perfil predominante naquela empresa, naquele círculo de hábito, porque isso acontecia na minha loja, exatamente esse cenário era o que acontecia. E aí você não tem tempo para analisar nada. E aí, quando você deve 2 milhões de reais, você tem que analisar muita coisa. Você tem que planejar muita coisa. E isso era um dos grandes problemas, porque ninguém tinha tempo de analisar. As pessoas só faziam. Por exemplo, faziam uma promoção, baixava o preço. Ninguém analisava. Ninguém sabia se dava certo ou não. Exato. E aí como que você vai saber se aquilo deu resultado, se não deu, se você devia ter promocionado em outro dia, de outra forma, em vez de ser uma promoção por desconto, você devia ter dado um produto junto. É muito louco. Como que você vai fazer e se você escolhas? começa a entender essas coisas, é o exemplo que eu sempre dou da batata. Certa vez, a batata ela tava bem barata. A gente colocou ela no, tipo assim, a gente negativou, a gente colocou ela 99 centavos o quilo. Preço de custo. Vai vendo. A loucura que a gente fez. Só que aí o cara que ia comprar 2 quilos de batata, ele comprou o quê? Ele comprou 7 quilos de batata. Tava 99 centavos, então em tese valia a pena. Você não concorda? Só que assim, tu chega para comprar, para comer, consumir batata. Você não vai consumir batata frita 10 dias seguidos. Você não concorda? Tu comprou batata pra caramba. Você vai fazer o quê? Você vai lá, você vai fazer uma batata gratinada, você vai fazer uma salada de batata, você vai fazer um purê de batata. Você tem várias opções para trabalhar a batata. As vendas casadas de forma Elas orgânica. mudam, Né? só que a venda casada ela muda. Porque se eu compro X quilos de batata, a venda casada geralmente é o quê? Maionese, ketchup, mostarda, Exato. né? Tá? Só que se eu compro mais do que 5, 6, 7 quilos de batata, eu amplio o meu leque. Aí eu já começo a ter muito mais itens de correlatos, né? Porque tu começa a vender catupiry, você vende mais óleo, você vende mais, né, os itens da salada da batata. Só que aí a gente não analisava essas coisas. E o preço de venda desses produtos correlatos, eles permaneciam iguais. Ou às vezes até maior, às vezes até maior. E eles não eram posicionados, por exemplo, para ficar perto dos itens promocionais. Porque a gente não tinha essa expertise. Ou seja, então a gente estava queimando o preço, só que a gente não tirava frutos daquele investimento. A gente via a gente na loja, nossa, não sei o que, a promoção deu super certo. Então você tem um falso resultado de que as coisas deram certo. Porque o intuito, perdão, da promoção não é vender, é trazer gente. É isso aí. A promoção como um Em meio tese, de divulgação, né? né? Eu não quero vender, porque tá barato, tô perdendo dinheiro. Exato. Mas eu quero trazer pessoas. Só que assim, como eu tinha muita gente executando, ninguém tinha tempo para análise. Eu acho que é isso que é a grande questão, né? As pessoas acham que a promoção é para ganhar dinheiro, né? E cada vez mais, todos os processos promocionais, seja promoção, seja o famoso cashback, que todo mundo tá amando, né? Nossa, cashback é fantástico. Um voucher, um brinde, seja o que for. Todas as ferramentas e as modalidades promocionais que você quer implementar no seu negócio, você tem que ver ela como uma alavanca. Ele é uma alavanca para você fazer o quê? Qual que é o objetivo? Então, vamos fazer uma promoção na batata. Mas qual que é o objetivo aqui? Não é só a batata. Não. Até porque a margem tá lá embaixo, você vai ter que vender muita tonelada de batata para ser um super sucesso. Sim. Você tem que ter um resultado. Então, assim, então beleza, vamos colocar a batata lá embaixo, mas o ketchup, tal, que vai estar perto, que vai ser feita uma comunicação na sequência. Sim. O preço a gente vai colocar 5% a mais. E aí, eu virou o jogo. tava no mercado, né, e eles estavam... E esses produtos cross, muitas vezes, não tem percepção de preço. Não, né? não tem. Exatamente. Não tem zero. Por exemplo, eu tava no Exatamente. mercado esses dias e eles estavam fazendo promoção de um produto lá, não lembro qual que era. E aí tinha produtos correlatos a esse produto nos caixas. E aí qual que era a instrução? Toda vez que a operadora de caixa visse esse cliente passando esse produto, ela tinha que oferecer o correlato. E aí, olha que louco isso. Eu falei, sério, o que vocês vão ganhar para essa campanha? Quem vender mais vai ganhar um dia de folga.
É isso. O que custa um dia de folga, né, muitas vezes? Cara, é assim, pra galera do operacional, um dia de folga é muita coisa. Muita Mas coisa. Muita o coisa. custo do... Cara, nada. Tu se adapta lá, sabe? Sempre dá pra resolver. Sempre dá Exato. pra resolver. E aí os caras, tipo, tinham um resultado muito bom. E aí isso criou o quê? Uma cultura. Por quê? Porque as operadoras de caixa começavam o quê? A querer folgar toda semana, né? Então o que elas pediam? Elas pediam produto. E aí foi criando uma cultura de resultado, né? Uma cultura de fazer mais que o necessário. E os clientes, eles viram isso como coisa positiva, porque elas até falavam, olha, me ajuda aí, porque quem vender mais vai tirar uma folguinha. Às vezes o e cliente tal. nem queria o... E aí você consegue perceber que nessa tratativa tem várias frentes que a gente colocou. Então, assim, para ter uma comunicação lá na telinha, já ali do PDV, você precisou que o software... Então, você tem que ter um software bacana, uma coisa bacana para dar ali a informação para ela. Você teve que ter alguém olhando para a questão promocional para fazer, então, a junção do produto A com o produto B. Aí você teve treinamento do time para fazer com que o speech seja bacana. Você pensou em incentivo do time e descobriu qual era a dor do seu time. Quer dizer, você ouviu. Então, você ouve o consumidor, você tem o consumidor interno e o consumidor externo. Então, no final das contas, você só teve que ouvir todo mundo. Mas você usou o quê? Todas as ferramentas que você tinha na sua mão para fechar o ciclo. Então, você fechou desde lá de trás da estratégia, de você ter uma ferramenta que te apoia, que te manda uma mensagem na tela, que te dá o subsídio tecnológico. Você usou a estratégia promocional para saber o que eu vou ofertar junto, se vai ser desconto com tal. Você usou o treinamento do seu time para que eles fossem engajados. Você ouviu o seu time para falar, em vez de dar um dinheiro, você vai dar uma folga. E, poxa, uma folga... Cara, é o dia que você vai poder ficar com seu filho, é o dia que você vai poder fazer um monte de coisa. Sim. E a gente sabe que hoje um grande valor é o tempo. Então, olha que interessante. E aí você fechou o ciclo. E aí mais, né? O consumidor vê os funcionários felizes, sorriso no rosto, falando, olha, me ajuda a vender isso aqui porque eu vou ter uma folga. Você acha que a pessoa que não tá comprando não tem uma vida parecida com essa daqui? Ela sabe o preço de uma folga. Então, o que ela faz? Ela compra. E é claro que também o produto ele tem que fazer sentido, né? Claro. Óbvio, por exemplo, então, tipo, tu tá promocionando a própria batata, né? Não adianta eu querer oferecer ali um coador de café. Claro, exato. Não adianta, exato. entendeu? Mas não adianta eu Exato. oferecer uma bolacha traquinas pro cara, que não faz sentido. Claro que não. Então, né, cara, a compra é boa. Geralmente, eu sempre falo nos meus treinamentos de venda, né? A gente tem um problema, por exemplo, no açougue muito grave, que açougueiro tem uma mania muito forte de não querer oferecer carne cara. Os caras só querem vender promoção. Cara, É muito louco isso, né? Eles ficam muito felizes, bate no peito, não, porque a gente vendeu tanto e tal. Aí tu vai ver, só vendeu a carne em promoção. E aí eu comecei a estudar esse fenômeno. Falei, cara, mas por quê? Né? Seja sincero, o que eu percebi? Na sensação deles, eles acham que oferecer filé mignon, oferecer picanha, né, é um mau negócio para o cliente. olha, isso em quase todos os Não, todo mercados, lugar, assim. todo lugar. Se não É todo for lugar. um extra premium que trabalha muito isso. E aí, eu sempre falo para eles, eu falei, cara, mau negócio para quem? Depende do cara que você vai oferecer. Se você tá vendo, por exemplo, que é uma pessoa que aparenta tá sem condições, por exemplo, o cara chegou lá, te pediu salsicha, falando que é para almoço, obviamente que você tem que avaliar o perfil desse consumidor. Então, tu não vai oferecer um filé mignon, mas você tem um produto específico para esse cara. E é ótimo, ele compra também, tá tudo bem, né? Só que você oferecer, por exemplo, o filé mignon para uma pessoa que tem poder para pagar, cara, tu tá resolvendo uma dor do cara. Então vender é bom, só que você precisa entender o quê? O perfil das pessoas que você atende. Só que os caras, eles geralmente não querem entender isso. Eles só querem fazer o básico, né? E aí acaba não vendendo. É a mesma coisa que eu falo, por exemplo, dos meus treinamentos. Meus treinamentos, eles não são baratos. E eu sempre falo, cara, valeu a pena você estar aqui hoje? Ah, valeu, foi muito bom, foi muito bom. Então, cara, eu vendi, eu tive que mostrar. Só que antes disso eu entendi qual era o meu público, qual era a dor que eu resolvia, para quem que eu deveria vender. Então, e eu falo isso nos treinamentos, né? Principalmente para esses açougueiros. Então, você estando aqui hoje, tendo a sensação, por exemplo, que você, né, saiu satisfeito do treinamento, isso já é mais do que necessário para tu conseguir oferecer qualquer produto para essa pessoa e você vai entender que ela vai sair satisfeita também.
E aí você vê que tudo é consistência, né? Então, com certeza, essa galera do açougue, para você fazer com que... Não é todo mundo que vai ter uma fácil percepção se esse cara pode Sim. comprar mais ou não. Sim. Então, você Não, tem que ter tempo. o quê? Você tem que ter técnica. Então, você ensina, Processo. olha... Então, o processo é, se essa pessoa pedir o produto A, B e C, quer dizer que ela tá mais aberta ao produto D. Sim. Se ela pedir isso, oferte isso. Aí você tem que fazer joguinhos ali para ensinar a galera, É a mesma né? coisa, né? Esses dias teve a final da Libertadores, né? Sem ser na verdade, foi a do Palmeiras e Santos, que acho que foi em 2020 ou 2021. São 2 times aqui de São Paulo, né? Então tem muito cliente, né, palmeirense e santista que foram na minha loja. O cara tá indo com uma camiseta do Palmeiras, né? Num dia de final de Libertadores, no açougue. Você acha que esse cara tá buscando preço? Compra por impulso. Esse cara tá querendo experiência. Eu lembro, por exemplo, no dia do... Quem tá me assistindo aí é corintiano, vai lembrar. Eu lembro que no Mundial do Corinthians, eu tava fazendo churrasco na casa de um amigo meu 6 horas da manhã. Porque o jogo era no Japão, né? Então foi invertido. Foi bem cedo, eu assisti assim, pós-festa. E, cara, a gente comprou o que tinha melhor. Então era 6 horas da manhã, a gente tava comendo picanha e pão de alho, né? E eu não bebo, né? Mas tinha gente lá bebendo cerveja. Cara, e pra mim aquilo é uma memória, entendeu? Tu não tá vendendo uma carne, tu tá vendendo uma experiência. E a gente até brinca, né? Quando a gente se encontra, a gente fala, cara, aquela picanha foi a mais gostosa da história. 6 horas da manhã, descendo pra dentro uma picanha. Então, tem aquela que hoje é dia, hoje eu mereço, né? Também tem, independente do consumidor, apesar do açougue, muitas vezes o açougue cria essa relação. Pelo menos em interior, eu sei que o açougue cria muito uma relação com... Hoje eu mereço comer uma coisa boa, conhecer, né? E aí ele deve conhecer de falar, cara, hoje tu merece, assim. Sim, não, acontece bastante. É por isso que eu falo, o treinamento, cara, hoje ele é inevitável, assim. Tem que ter treinamento, você tem que investir em pessoas, você tem que ter pessoas minimamente preparadas para poder te ajudar na jornada. Porque, vamos supor, tu pega lá o meu caso, que devia 2 milhões. Cara, eu tinha muito problema para resolver. Você acha que... Imagina, né? Chegar alguém para mim e falar, então, eu tô com 18 quilos de filé mignon aí, parado. Porque ninguém compra. Cara, você acha que ia ter condição de resolver esse problema? Vai resolver você, vai achar um jeito, entendeu? Então, as pessoas, elas precisam estar mais preparadas. Principalmente para o dono poder tomar decisões que tangem a ele tomar. Não, e cada vez mais você vai ter tecnologia. Então, assim, você vai ter um fornecedor bacana que vai te entregar uma tecnologia legal. Sim. Você vai ter. Agora, cadê a pessoa que vai mexer com tudo isso, que vai operar, que vai tirar o melhor suco daquilo, que vai realmente fazer acontecer a promessa que aquela tecnologia tá te ofertando, entendeu? Então, você precisa ter. A gente tem exemplos claros, assim, né? A gente oferece exatamente a mesma tecnologia, o mesmo time, e tem gente fazendo 10% do faturamento da sua loja e tem gente fazendo 1%. Sobre isso. Por exemplo, a Mercadap. Isso eu falei publicamente. Quando eu decidi fazer e-commerce, eu procurei as 4 maiores empresas de e-commerce do Brasil. E eu não nego isso para ninguém. Procurei as 4 maiores. Por que eu decidi da Mercadap? Pessoas. Claro, eu levei outras coisas em consideração, investimento futuro, tecnologia existente, né, recursos, cases concretos. Então, quando eu visitei a Casa Santa Luzia, né, eu vi o que vocês fizeram lá, o case. Cara, aquilo eu achei impressionante. Eu levei mais de 80 alunos lá. Quando os caras viram, né, o negócio rodando, e eles gentilmente, né, atenderam a gente, mostraram pra gente, eu falei, cara, é absurdo. Foi ali que eu conheci vocês, né? Mas quando eu percebi o time que estava por trás, porque hoje qual que é o grande problema? Eu tenho alunos em todos os estados do Brasil e no Uruguai. O grande problema de todas essas empresas de tecnologia... Pra mim é novidade, tá? Eu tenho aluno no Uruguai. Quase tive um em Angola, cara, mas não deu certo. E aí, no caso, por exemplo, das casas de tecnologia, qual que é o maior problema hoje? Suporte, atendimento, pessoas que resolvam um problema. Então, por exemplo, esse foi o fator decisivo, né? No qual eu falei assim, cara, a Mercadap para mim é uma empresa que vale a pena investir. Porque hoje eu tenho muita dor de cabeça, né? Com
algumas tecnologias assim. Então, no final do jogo, pessoas contam. Pessoas são parte importante do processo. Pessoas são parte importante do processo. Porque eu acho assim, toda empresa que tu faz negócio, seja o cliente no meu supermercado, seja o meu supermercado com alguma tecnologia, você tem a porta de entrada e a porta de saída. Né? A mesa que entra é a mesa que sai. Então, o jogo é sobre você sustentar esse lead, né? Esse cliente. Como você sustenta? Por produto? Cara, tu vai num supermercado hoje, né? Eu sempre falo que as lojas que estão próximas, elas geralmente parecem demais umas com as outras. Então, 90% dos produtos são muito parecidos. As promoções são muito parecidas. A infraestrutura são parecidas. O que vai mudar? Pessoas. O que vai manter? Pessoas. Entende como? Então, o dono do supermercado, né, na minha visão, quanto mais pessoas boas ele tiver em volta dele, seja o gerente, seja a empresa, né, a software house, a empresa de e-commerce, independente ali do contexto que ele está inserido, quanto mais pessoas boas ele tiver em volta, mais fácil vai ser ele ser o dono de verdade. Ele tomar decisões como dono. Porque o dono tem que olhar para frente, né? Sim. Não dá para olhar para agora. Ele tem que estar para frente. Então, se você não conseguir olhar para frente, você não vai conseguir ouvir seu consumidor, você não vai conseguir ouvir o seu consumidor interno, que é o seu time, você não vai conseguir olhar para as tendências, você não vai conseguir olhar para o seu concorrente. E isso é outra coisa, não deixa de ser ouvir. Então, você tem que ouvir o que está acontecendo em volta. Você precisa de tempo para isso. Ó, ontem eu postei uma coisa sobre uma jovem que ela pediu demissão depois que ela descobriu que ela foi obrigada a trabalhar 8 horas por dia. Vocês viram isso, né? Uma que chora? Pois é. Isso cara, é meme ou é real? Cara, é real. Parece essa história é ser real. real. Não, é real. Inclusive, eu compartilhei ela aqui no meu Instagram, o link, né? Tá aqui, ó. Ela mesma, essa mesma. A gente teve, ó, quase 800 compartilhamentos dessa foto, enfim, 115 pessoas aqui falando sobre essa geração. Então, por exemplo, você pega essa geração mais nova. Cara, eles são muito complexos de lidar, né? Essa geração que recebeu tudo de mão beijada. Eu falo porque eu já estive nesse lugar. Eu fui criado numa bolha, né? Enquanto meus pais ralavam, né? E meus pais, era uma família muito pobre. Meus pais eram de Diadema, minha mãe era vendedora de loja de brinquedo, meu pai era feirante de rua. Eles queriam... O mercado, inclusive, foi um sonho do quê? De querer dar uma vida melhor para mim e para minha irmã. Então, eles encontraram no mercado essa esperança. Eles nunca queriam ter o mercado. Eles só encontraram a esperança nisso, tá? E aí, eu fui criado nessa bolha. Ficava em casa, jogando videogame o dia inteiro. Sempre recebia as coisas, estudava em escola particular. Eu não tinha percepção de quanto meu pai sofria. E meu pai ralava para pagar o boleto da escola ali, jogar no meio do fluxo lá e vambora. Então, você pega hoje essa geração, cara, eles trazem diversos desafios em qualquer área também. Tanto no supermercado, para trabalhar, para contratar. Para consumir também. Para consumir. Tudo. Como, por exemplo, na empresa de tecnologia que vocês têm. Hoje vocês contratam muitos jovens. É outro jeito de fazer. Então, vamos supor que esses jovens muitas vezes prestam atendimento para pessoas do supermercado. Então, a linguagem, né, ela tem que ser adaptada. Então, olha quantas dificuldades e desafios hoje todo mundo está passando. E aí você pega esse cenário. Rafa, o que você pode deixar de dica, né, de uma coisa que você aprendeu com o passado versus o contexto atual? Adaptabilidade. Você precisa, como empresário, aprender a se adaptar sempre aos novos cenários, sempre aos novos desafios, sempre às novas mudanças. Então, por exemplo, o posicionamento, o segmento. Não existe o que você quer, não existe o que deu certo há 20 anos atrás. Se hoje o correto e o que for mais vendável é isso, vá para esse lado. Se você entende, por exemplo, que o teu supermercado precisa passar por essas e essas mudanças, faça. Só que hoje as pessoas elas não querem ser adaptáveis às mudanças, né? Elas não querem mudar, elas são muito resistentes. Mudar dói, né? Mudar dói, né? Então, eu acho isso muito bacana. Por exemplo, olha o quanto de informação a gente trouxe nesse podcast. Olha quanta informação relevante, por exemplo, o empresário que está assistindo a gente hoje pode
ter a percepção, falar, ou pelo menos acender uma chama ali, falar, cara, Me realmente, identifiquei. ó, o que eles Falou a falaram, minha dor. o que eles falaram faz sentido, cara. Deixa eu entender, deixa eu ver se. Deixa eu fazer uma autoanálise da minha empresa aqui. Deixa eu ver o que tá certo e o que tá errado nessa bagaça aqui. Exato. Sabe, ó, qual setor que tá funcionando de forma fluida? Qual setor que tá indo mal? Qual setor que não tá performando bem? Pô, e-commerce, eu mesmo, cara, com toda a instrução que eu tinha, eu era resistente a e-commerce. E eu falei isso pra vocês. Falei, cara, não quero, não mexo com isso aí, etc. Não, Rafa, dá uma oportunidade pra gente. A gente vai te mostrar que vale a pena. E aí, foi quando eu comecei a estudar mais a fundo, eu percebi, eu falei, nossa, olha como eu estava sendo ignorante, como eu estava sendo limitado, eu, Rafael, falando, né, da minha experiência com e-commerce, e não querer isso pra minha vida. Eu não vendi e-commerce na pandemia, pra você ter uma noção. Mesmo sabendo que era o carro-chefe do negócio. Por quê? Porque eu tinha muito medo, eu tinha objeção, eu tinha vários bloqueios, enfim, eu não gostava. Então, esse tipo de conteúdo, ele abre a cabeça das pessoas, assim, sabe? Ele dá uma luz, assim, né, com um viés mais não crítico. tenha medo de assumir, né, que tem um problema. É isso. Cara, encara o problema. É melhor saber que o problema existe e que ele tem um número. Então, no caso aqui do Rafa, na hora que encarou o problema, era 2 milhas ali que existe, e aí ele pôde definitivamente correr atrás desse problema e fazer a virada. Sim. Então, não tenha medo de encarar. Tá com dificuldade ali, E dá você nome. percebe que tudo se conecta, né? Exato. Tudo que a gente conversa, tudo que a gente falou aqui, de certa forma, eu passei lá atrás para pagar a dívida de 2 milhões. É isso. Então, seja na contratação de pessoas, seja no posicionamento de marca, seja no meu atendimento do açougue, seja no meu inventário, seja no meu posicionamento estratégico. Por exemplo, se eu tivesse e-commerce há muito tempo atrás, hoje eu já era reconhecido de uma forma diferente. Hoje, a primeira opção, pensa só, cara, tu compra lá no restaurante ou naquele lugar, nunca deu falha, sempre entregou certinho, sempre os teus produtos chegou de acordo com a expectativa. Você vai mudar? Não vai, entendeu? Eu teria ganho muito dinheiro lá atrás, né? Mas o aprendizado veio. Aprendizados. E acho que isso também é uma coisa. O Rafa agora aprendeu. E agora ele tá falando já para outras pessoas. Sim. Mas por quê? Porque ele abriu os ouvidos. E é legal, então, esse espaço aqui, porque assim, cara, é realidade. O que a gente tá falando aqui é preto no branco. É papo de supermercadista, né? De empresário para as pessoas que estão assistindo. Uma pessoa que sofreu igual vocês, que não é que conhece, eu não conheço a sua dor, eu senti na pele, eu tenho cicatriz. Né? Então, se você fala que contratei errado, vou ter que pagar rescisão. Eu sei, eu já paguei muita rescisão de contratação errada que eu fiz. Eu já tive que pagar muito boleto de fornecedor, que eu não tinha mais a mercadoria no estoque, porque ela acabou se quebrando, perdendo, avariando, porque eu não tive o controle necessário. Eu sei, eu conheço essa dor, eu já passei por isso, né? Então, quando você abre espaço como esse, cara, é muito rico. Só não aprende quem não quer. Eu acho que um ponto que a gente fala aí, tem muito empresário que faz o negócio para ele. E não para o mercado ou para o consumidor. Que é que tu falou. Tem que se adaptar. E o consumidor se adapta a... Poxa, se a gente olhar 10 anos atrás, era outra parada. Era outro varejo. Era outro varejo. E tá mudando rápido demais, e né, tem gente Pedro? que ainda está 10 anos atrás. Exato. Porque tá fazendo um negócio para si. E não para o consumidor, né? E o consumidor muda. A própria sucessão familiar hoje tem muito problema por causa disso. Os donos atuais, né? Eles não querem abrir mão do perfil do negócio. Eles não sentem que os filhos estão devidamente preparados, porque eles também não prepararam os filhos, a comunicação é péssima entre eles, e eles não querem largar o osso, eles acreditam que o filho vai trazer mudanças, e aí ele estaciona. Então eu tô vendo hoje um monte de loja sendo vendida, porque eles não consideram que a próxima geração tá apta a administrar. E isso é um problema. E não é à toa que agora tem vários cursos, né? De sucessão. Isso. Olha a quantidade de curso que tem de sucessão. É verdade, muito. Muito curso de sucessão. Isso não era nem falado há 5 anos atrás. Exatamente. Porque era natural, né? O que é do meu pai vem pra mim. E as coisas mudavam menos, eu acho, numa velocidade menor. Demorava 20 anos pra ter uma mudança. Hoje a gente não... Hoje é muito rápido. Hoje é muito rápido. Muito rápido. Então, dava de uma geração pra outra, ficava meio que igual. Hoje muda muito. E eu acho que a estratégia de passar de uma geração para outra é boa porque cria empatia da pessoa que está ali com o consumidor. Ela entende essa nova geração, na teoria, né? Que é como a gente acabou falando, a pessoa comprava do caixa porque ela entendia que o dia de folga era importante. E aí, Fabi, tipo assim, quanto é que a gente pode usar
de empatia como uma estratégia de consumidor, de promoção, de campanha? Acho que a empatia hoje é uma palavra que está sendo bizarramente usada, todo mundo, né, fala da palavra empatia, mas ninguém pratica ela, né? Então, acho que as marcas, cada vez mais, estão a marcar você aí que é dono de uma lojinha super pequenininha que está começando. Cara, entende o que está acontecendo em volta. Empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Então, entende a vida do outro. Então, se perto do seu negócio tem um ponto de ônibus, então a galera fica lá parada e tem que tá indo para casa já no final do dia. Quais são os produtos que você vai colocar ali na frente? Para ela falar, poxa, essa lojinha é super bacana. E aí, qual que é o preço que você vai fazer? Então, assim, olhar o seu consumidor, entender a vida dele, ter empatia pela vida dele, só vai fazer você achar oportunidades de venda. A oportunidade de novos produtos, oportunidade de fazer um combo, oportunidade, sempre vai ter oportunidade, se você observar na vida do outro. Então, assim, foi o que o Rafa colocou, não adianta, o cara tá indo lá, pediu 10 salsichas, ele não pediu nem o preço, ele falou 10 salsichas. Quando a pessoa fala, eu quero 10 salsichas, é por quê? Porque ele vai chegar em casa, ele vai dividir 2 para cada um, Sim. entendeu? Ele pediu 10. Então, assim, esse não é o cara que você vai fazer uma cross ali ou qualquer coisa assim. Agora chegou um cara e falou, não, me dá 1 quilo de frango aqui. Não. Aí passou 1,2 kg. Não, pode ser 1,300 aqui. Me dá. Cara, tem margem ali. Tá margem para vender. Esse é o cara que você vai conversar. Sim. Então, a empatia nada mais é do que você perceber vamos dizer assim, o comportamento, as atitudes, as escolhas do outro e entender como que você vai colocar o seu produto como uma oportunidade para ele. E melhor, ser uma solução. Matar ali uma dor dele, entendeu? Então, se o cara tá comprando o frango aqui, o banana, tá conversando com ele, vai fazer um churrasco, olha, tem aqui o pão de alho também que tá aqui na promoção. Conversa. Nada melhor do que falar e escutar. O consumidor vai falar. Gente, a internet tá aí, o que não falta é espaço para falar. Então, se você tá no e-commerce, cuida bastante do seu e-commerce, porque vai ter um comentário ali falando da sua loja, ouve, conversa com as pessoas, com certeza o consumidor vai te dizer o que ele quer. É isso aí. Um ponto que eu vejo assim, a gente tava falando que o consumidor é raso, a nível de ter muito conteúdo, e achar que sabe de tudo. Então a gente tem, poxa, tô vendo aqui TikTok, agora eu sei todos os cortes de picanha, eu sei que se cortar daquela veia em diante não é picanha, é colchão duro, colchão mole, não sei. E aí chega aquela pessoa dizendo no açougue, não, você cortou errado, isso não é picanha pra mim. E tem a outra pessoa, eu acho que nessa mesma geração tem isso, eu vejo, assim, aos montes, que não sabe. Porque se você olha, poxa, eu vou falar da geração dos meus pais, eles sabem o que eles estão pedindo, mas não dão um monte de especialista, né? Eu quero isso, eu quero isso. Eu, por exemplo, eu não tenho noção dos cortes de carne. Eu conheço picanha, porque eu conheço picanha, conheço filé, mas não conheço no todo. Então, não conheço as opções. Para mim, a pessoa pode vender à vontade. Como é que a gente trata isso? Na minha visão, isso acaba estando na mesma geração. Como é que a gente consegue tratar isso? Assim? Eu acho que tudo isso é informação, né? É informação e o que você quer informar o seu consumidor. Então, acho que assim, vamos falar aqui de um produto. Você vai vender um eletroeletrônico. Se você vai vender um eletroeletrônico, cara, é super importante você ter um super descritivo do eletroeletrônico. Porque o pessoal já está começando a estar acostumado, né? A ter lá uma descrição, principalmente quando você está no e-commerce. Agora, quando você está ali no açougue, certo? Então, como que você vai fazer essa descrição? Tem um açougue perto de casa, é um açougue pequenininho, e agora ele tá aumentando ali, já colocou um hortifruti, ele tá crescendo. E ele tem um desenho do boi, só que ao invés de ser aquela coisa técnica, ele deu os nomes que a gente dá no dia a dia. E aí quando eu chego, e ele coloca, isso aqui é fácil pro churrasco, isso aqui é fácil pra carne de panela, isso aqui é fácil... Pra mim, que também não entendo patavinas, quando eu chego lá, eu falei assim, eu vou fazer uma carne de panela, então eu quero tal coisa. E aí, ele encontrou um jeito de conversar comigo, entendeu? A outra pessoa que vai chegar, que já sabe o termo e etc., já tá caminho andado. Mas ele precisa falar com quem ainda não sabe, com quem ele precisa conversar. E ele arranjou um jeito super bacana. E ele faz as comunicações ali no painel. Quando é dia de churrasco, ele coloca ali as informações, final de ano.
Então, assim, ele encontrou um jeito de falar. E ele é desse tamanhozinho. Até o próprio supermercado hoje, se você olha, eles são muito ativos nas redes sociais. Super ativos. Né? Com danças, né? Com reels de informação, né? Até às vezes meio polêmico, né? Esses dias eu vi um reels, fui contratado para ser repositor. Aí no primeiro dia o cara apareceu na reposição, segundo no pacote, terceiro no açougue. Então, por mais que seja um problema, e a gente sabe que até é passível de processo trabalhista, mas os próprios supermercados, eles brincam com isso, né? Porque eles mostram o que já foi realidade, né? O que às vezes até pode ser a realidade dessa loja. Enfim, então, estando mais inteirado desses canais, eu acho que é um meio muito válido para você superar isso. Né? Então, por exemplo, quando que você pensava que hoje o departamento de marketing num supermercado seria um dos 4 maiores ou mais importantes, né, para a loja? Você olhava comercial, número 1, né? Financeiro, número 2, e lá e cá, às vezes, prevenção de perdas, número 3, né? O resto, ninguém dava bola para muita coisa, às vezes setor fiscal, contábil, né? Mas quando você ia pensar em marketing, nossa, mas todo mundo achava que marketing era custo. E hoje não, hoje virou parte essencial. É investimento, né? Se você investir corretamente, dá para fazer uma boa virada. Dá para fazer. Uma boa virada. Cara, pra gente fechar, poxa, voltamos muito, porque eu queria deixar muito claro aqui para quem não está assistindo, que não é uma história como qualquer outra que a gente vê muito na internet, que eu tava lá no -2, fiz 3, 4 coisas mágicas com a minha varinha e saí com a margem positiva de 30%. Fiz muita coisa errada. Quando tu chegou no 0 a 0, voltar pra essa parte aqui, que tu chegou e falou, vou embora. Vou embora, falei. E aí? Cara, e aí que foi um desespero para todo mundo, porque eles sabiam que eu era o carro-chefe do negócio, né? Eu que fazia a coisa acontecer, eu tava com o time na mão, né? Então eu conhecia todos os processos, né? Então, até então, as pessoas dependiam muito de mim. E eu era não era que eu era controlador, mas acabou acontecendo. Também pela minha falta de experiência de não, né, deixar os processos muito claros e tal. Então, a gente acabou negociando a compra da parte deles, né? Olha que loucura, né? Eu paguei a dívida deles e ainda tive que pagar para eles saírem. Pois já é. E ainda né? Eles saíram brigados, né? Como se eu fosse o culpado da história, né? Olha que louco. A chantagem emocional, assim, é uma coisa absurda. Isso acontece muito na gestão familiar, né, do varejo. E, enfim, para mim tá tudo bem, porque aquilo não era sobre mim, né? Era sobre eles. E, enfim, negociamos, né? Pagamos a parte deles. E aí, nesse processo, eu fui descoberto pela APAS, pela Abras, né? Comecei a fazer alguns trabalhos com eles, né? Da aula, participar de palestra, né? Essas coisas. E aí foi onde, né? Eu também comecei a aprender mais. Aí fiz um MBA em varejo, né? Estudei lá na FGV. Aí foi muito legal, porque abriu, né, o meu campo de visão. Então, eu tive lá... era, né... aluno de sala, por exemplo, de gestores ou sócios de mercados que tinham 50 lojas, 20 lojas, e eu conversava muito com eles, né? Entendia processo. Então, foi muito bom para eu abrir minha cabeça. E aí eu acho que deu nome a muitas coisas que tu fez também. Sim. Hoje é fácil, a gente olha para trás e tu dá nome a várias coisas, né? Fiz isso, prevenção nisso. Mas eu acredito que na época eles não me tinha ensinaram tudo. Cara, assim, ó, eu sou tão grato a tanta gente, assim, nesse meu caminho. Por exemplo, o que está acontecendo com a Mercadap, literalmente é uma repetição do que aconteceu com a Compex. Porque lá atrás eu não sabia nada de prevenção de perdas. Só me falaram num treinamento, compra um coletor. Aí tá bom, pesquisei no Google, né? Aí encontrei a Compex. Olha que louco essa história. Opa, tudo bem? Quero um coletor. Tá, mas qual modelo que você quer? Não sei. Não, só preciso de um coletor. Mas como assim você não sabe? Porque geralmente quem vai comprar coletor, mais ou menos sabe o que quer, né? Então, não sei, é porque eu tenho que fazer prevenção de perdas e me falaram, eu quero um para fazer prevenção. Mas todos os coletores é para isso, né? E, tipo, dava para perceber que eu tava perdido. E a pessoa que me atendeu, cara, ela foi muito legal comigo. Porque ele não só me vendeu um coletor, ele veio na minha loja, ele me ajudou, ele me instruiu, ele falou, assim você faz dessa forma. Eles foram muito legais comigo.
Foi uma venda consultiva. Foi uma venda consultiva. Perfeito. E é a mesma coisa. Eu nunca tive e-commerce. Vocês estão me ajudando muito. Vocês estão, faz isso, olha, essa estratégia, faz essa mensuração, não sei o quê. Porque eu não tinha conhecimento. E realmente, eu não tinha conhecimento, nunca trabalhei com isso. Né? E isso foi muito bom para mim. E aí, né, eu tive parceiros muito bons nesse caminho dessa jornada e, né, fiz todo o processo da prevenção, isso me ajudou muito. Né, e começamos a lutar para aumentar faturamento. Então a gente chegou a bater quase 3 milhões, já falta pouco para bater 3 milhões. Então foi um resultado aí muito bom que a gente vem. Só que assim, a gente poderia ter feito muita coisa, só que a loja também estava destruída. Então eu tive que comprar todo o maquinário novo, né, para a loja. Então, freezer do açougue, câmera fria, balcão do açougue, balcão da padaria, geladeiras do hortifruti. Nós compramos alguns terrenos na frente do mercado para montar estacionamento. Então hoje eu tenho um mercado, né, de bairro que ele tem um estacionamento para 50 vagas. Que mercado hoje tem uma estrutura dessa? Acho que esse é um ponto super importante para colocar, né? Que crescer exige investimento. Sim. Eu não sei você, mas eu fico muito louco quando eu vou para um lugar e não encontro um lugar para parar. E em São Paulo é uma loucura. É muito bom. É em frente, assim, é muito tranquilo para estacionar. Não é. E se não tivesse aquele estacionamento, porque a rua é um pouco estreita, é um inferno. Aquela rua não dá. Não, é um caos. É o caos. É isso aí. Era um caos. E aí, cara... Assim, a gente trouxe muito investimento, né? Agora a gente está com um plano bem legal de fazer uma obra ali na frente. A gente comprou mais um terreno agora, né? A gente está com 2.000 metros quadrados. A gente quer trazer uma galeria, trazer algumas lojas âncoras, né? Uma academia, enfim, né? E isso faz parte da estratégia, porque a gente vai trazer mais pessoas para lá. Existem alguns prédios também ali saindo, né? Que estão quase construídos. Então, a gente está investindo, né? A gente está crescendo nesse sentido. Foi muito legal que muita gente boa está comigo até agora, então a gente pôde, né, dar promoção de cargo, a gente pôde aumentar salários, né, a gente pôde dar bastante coisa, assim. Nós somos bastante parceiros, né, dos nossos colaboradores. Né? Eu acho que um ponto para quem não está assistindo aqui é quantas vezes você consegue... Que dia hoje? Hoje é quinta, né? Uhum. Quinta-feira. Que dia hoje de lá? É dia do açougue? Hoje é dia da limpeza. Dia da limpeza. Quinta-feira, Rafael está aqui, num podcast, tranquilo. Não, aqui ainda tá fácil. Pra você ter uma noção, eu fiz, acho que... Esse ano, eu tava contando, eu fiz 26 viagens. 26 viagens. Daqui 10 dias vou para BH, vai ser a 27ª viagem. Porque hoje eu tenho uma agenda muito grande por conta de tudo que eu faço fora do supermercado, né? E, assim... Dá pra ser autossuficiente, né? Dá pra você treinar pessoas para que você tenha mais tempo livre. Dá pra você investir em conhecimento para que, através disso, você encontre uma vida, né, que seja equilibrada. Eu perdi meu pai com 50 anos de idade. Eu jamais ficaria no supermercado trabalhando sobre as condições que ele trabalhava. E o que é legal? Eu acho que eu sou o único, né, das redes sociais, do Instagram, que tem coragem e abre as portas da própria loja para os alunos irem lá e aprender na prática. Então, por exemplo, tu se tornou meu aluno, certo? Rafa, posso ir na sua loja? Pode. Posso ser treinado lá? Posso passar uma semana lá? Pode. Só que você não vai ser treinado por mim. Você vai ser treinado pelo meu time. Acho que esse é um grande ponto, né? A gente fala sobre liderança, né? Então, eu acho que o bom líder não é aquele que sabe de tudo. Sim. O bom líder é aquele que tem as pessoas que sabem do seu lado. Porque, com certeza, a conta hoje fiscal da vírgula, do imposto, cara, o Rafa não precisa saber de cor. Não. Entendeu? Mas ele tem que ter um cara que ele confia 100% e ele sabe que aquele número é o que ele precisa. É isso aí. Então, e o resultado de um líder não é o resultado individual dele. Você não tem que medir o Rafael Haddad por quem ele é. Mas tem que medir o Rafael Haddad pelas pessoas que ele tem do lado. Mesma coisa, no Transforma Varejo do ano passado. Eu tinha um estagiário de 17 anos que fazia pricing comigo. Ele saiu porque ele foi morar no Canadá agora. Ele está desenvolvendo sistema e tal. Um menino muito bom. E aí a gente fez uma gestão de pricing. Minha margem era 28%. A gente foi para quase 33%, né? E aí eu falei, pessoal, tudo bem? Boa noite, isso aqui. Pra gente encerrar o Transforma, agora a gente vai ter uma aula de liderança. Aí todo mundo, legal, show de bola.
Mas você já não falou sobre liderança? Eu já. Mas hoje vocês vão ter uma aula de liderança diferente. Eu botei um menino de 17 anos para palestrar para 150 empresários. Estagiário. E assim, os caras ficaram de boca aberta. Agora, nesse último, eu coloquei ela era minha estagiária de recursos humanos, hoje ela já foi efetivada, né? Tem algum tempo. E ela deu uma palestra sobre recrutamento e seleção. E eu sempre falo isso, que eu quero trazer as pessoas do meu time junto também para o meu ecossistema. Eu quero ter pessoas capazes de entregar. E aí, quando os caras vão lá na minha loja, né, os meus alunos, alunas, eles aprendem isso na prática. E o dono do supermercado, ele tem que entender que a empresa, ela foi feita, né, para dar resultado, mas não foi feita para tirar a vida dele. Senão fica insustentável. E assim, por incrível que pareça... É igual oxigênio, né? A gente precisa para viver, mas a gente não vive para respirar. Mas olha isso que louco. Quanto menor o mercado é, mais exige do dono. Então, se você quer realmente sair dessa prisão, o teu caminho é cresce logo. Para de perder tempo. Para de perder tempo com coisa que não importa. Esses dias lá no treinamento mesmo eu falei pro pessoal no Transforma. Eu falei, olha, enquanto vocês estão fazendo reunião para debater picuinha, mimimi entre pessoas do seu time, tem pessoas que estão aqui fazendo reunião, debatendo como eles vão crescer no próximo ano, 2 dígitos. Aí tu escolhe. Você vai querer ficar o quê? Resolvendo o problema ou pensando como crescer? Gasta energia com o que importa. Gasta energia com o que importa. E aí, por exemplo, você fazendo o administrativo que consiga administrar, né, as suas lojas, cara, metade do teu horário, da tua carga horária ali, tu pode ficar tranquilamente ali só monitorando. Sem uma rotina, né, obrigatória ali no dia a dia. Eu sei que hoje é uma classe teimosa, uma classe que realmente, isso é porque o Rafa é de São Paulo, né? Se a pessoa, supermercadista é bicho do mato. E eu me incluo nisso também. Se a pessoa não for exatamente ela que tá ali na pele dela, tu pode ter um mercado, né? Ele vai dizer, não, é porque o mercado do Rafa é no bairro tal. Se fosse no meu bairro, não é bem assim. Eu escuto muito disso. Eu acho que a gente já falou disso, de ter a mente aberta, de testar, de experimentar. E tem que fazer isso. Hoje você tá aqui, tem tempo para estar fazendo isso. Mas isso é trabalho, em outra vertente. Sim, claro. A gente tá falando de uma pessoa que tem 2 vertentes de trabalho. Mas você sabe que isso foi o lado obscuro do pagamento da dívida? Porque quando eu voltei, né? Beleza, eles me queriam aqui, eles queriam que eu ajudasse, eles queriam que eu fizesse as coisas lá que eles falavam. Só que eu não podia dar opinião, eu não tinha liberdade para fazer certos movimentos, porque eles queriam segurar tudo para eles. Olha que louco isso. Eles fizeram eu vir para cá, abandonar minha vida lá, para que eu pudesse cuidar de algumas coisas e eles não me deixavam cuidar. Fica até contraditório falar isso, né? Mas, e realmente, por quê? Porque eles não conseguiam largar o osso. E era muita briga, era pau todo dia, cara. Era pau todo dia. Imagino. Pra você ter uma noção, eu tive que ressignificar a minha imagem de mãe. Eu ressignifiquei a parada, porque eu tinha perdido isso. E ela me olhava, às vezes, como um inimigo também, né? Não existia mais carinho, né, em um determinado momento. Porque era tanto problema, e eu não culpo ela, porque ela também estava pressionada. Nem eu, nem ela sabia como lidar. E a gente não tinha instrução, né, com aquela situação. E era muita prisão. E é uma coisa que eu sempre falo para os donos de mercado, né, principalmente para os sucessores que estão aqui assistindo a gente. Cara, tu quer que as pessoas confiem em vocês, comecem a dar pequenos resultados. Pequenos resultados. Gera confiança das pessoas. Você não lidera um time de 100 pessoas sem liderar um time de 10 pessoas. Quando você chegar no auge desse time de 10, quando você extrair resultado de 10 pessoas simultaneamente, aí eu falo que você está apto para subir de nível. E isso foi uma das coisas que eu errei. Por quê? Porque estava tão ruim a parada que qualquer coisa que eu fazia, eu acertava. Eu pegava o mato tava alto. Sabe? Eu pegava alguém roubando, eu pegava um problema, eu fazia uma economia financeira. Por exemplo, eu tinha taxa de débito e crédito, cara, minha taxa de débito era tipo 1,50. Entendeu? Eu baixei, sei lá, quase 0,9. Não, a gente foi para 0,9.
Né? Então, tipo, de uma ligação. Oi, tudo bem? Cara, eu vou cancelar. Não, tudo bem, a gente abaixa a taxa. Então, o mato estava muito alto. E aí, isso fez o quê? Com que eu também queria sair atropelando né? Mas você também era muito novo Não, também, imaturo, né? claro. Pegando os pés pelas mãos, né? Trocando os pés pelas mãos. E aí, minha mãe, olhando aquilo, não é assim não. Vem cá. E puxava o freio de mão. Então, olha como a comunicação é chave nesse processo. Porque, cara, querendo ou não, independente dos problemas, minha mãe construiu aquilo. Minha mãe que fez a parada acontecer. Foi muito mais difícil para ela do que para mim. Sair do zero. Eu acredito que é muito mais difícil você tirar uma empresa do zero do que você tirar uma empresa de dívida, faturando. Porque você já tem know-how, você já tem estrutura. E se tudo der errado, ainda você pode vender. Então, né? De certa forma. Então, e eu não dava muito valor para isso. E aí, ela me culpava porque eu tinha ido embora. Eu culpava ela por causa da dívida. E aí, eram uns problemas muito graves. Então, existia uma crise familiar no meio dessa dívida. Entendeu? E eu não sabia como lidar. E pouca gente hoje, nas redes sociais, na internet, fala sobre isso. A gente busca culpados, né? Sim. É um caminho que o ser humano tem. Porque Sim. quando você busca um culpado, você tem um apoio. A culpa tá ali e agora eu continuo aqui. É um assunto que mexe muito internamente com as pessoas. Com certeza. E então, por exemplo, por que sobre esse assunto em si específico eu só falo dentro de treinamento? Porque ele está num ambiente seguro, as pessoas confiam em mim, né? Quem está lá, foi até lá, né? Ela sabe que eu tô ali para ajudar. Então, a gente acaba, né, nesse sentido, ajudando muita gente. Então, cara, o mercado ele é muito mais do que simplesmente você comprar e vender. O mercado é muito mais do que você simplesmente botar uma tecnologia ou fazer um novo ponto de venda ou dar um treinamento de atendimento. Ele é muito mais complexo do que isso. Né? Então, se a gente fosse resumir toda essa conversa nossa, né, em um contexto, eu acho que quanto mais rápido o dono souber realmente o papel dele, souber realmente a importância das decisões dele, se portar como dono e fazer com que cada qual assuma a sua estrutura e faça acontecer do jeito que precisa ser, mais rápido ele vai crescer e mais rápido ele vai ter essa liberdade. Cara, eu acho que é isso. Fechamos aqui, é uma grande história. Eu sempre... Acho que eu escutei... É a segunda vez que eu escuto e eu sempre pego insights diferentes, assim, de... Eu vou contar 10 vezes, vai ser 10 vezes diferente. Ele falou que eram 10 anos, né? Imagina os vieses. Aí os tem vieses. Não, que muito que não problema. vem. Nossa senhora, é muita Esse, coisa. por exemplo, do hortifruti, né? Era uma que eu nunca tinha escutado. Uhum. Porque, enfim, a depender da conversa, a gente vai por outros Vai meios. lembrando, vai lembrando. Vai lembrando de outras coisas. Mas eu acho que o que fica de aprendizado principal é... A primeira coisa que você deve identificar é onde está o problema, né? Tu viu que o problema não estava no topo, faturamento tinha. Sim. Ele estava... Eu acho que, assim, ó, literalmente, o que o dono de mercado tem que fazer nesse caso? Abre a empresa inteira. Foi o que eu fiz. Vamos abrir a empresa inteira? Vamos. Açougue, faturamento, quantidade de pessoas, mensurar a produtividade por pessoas, ver o que está sendo vendido, ver as perdas, ver a margem. Entende o que está errado, ajusta, resolve. Próximo, padaria. Mesma coisa, faturamento, perda, margem, quem são as pessoas que estão lá, quem é o líder que está lá, quem que está funcionando, quem produz, quem não produz. Arruma os processos que estão funcionando, cria-se novos, troca-se os que já, né, que não está funcionando mais, validou, próximo. Então, ele precisa abrir a empresa dele e fazer esse passo a passo. É isso, saia de fazer as coisas sempre como foi, eu acho, né? Tem esse ponto assim, Sim. vou indo, nem penso. Sempre foi assim. Sempre foi assim, vou Não indo. existia atacado há 20 anos. Não precisa estar devendo 2 milhões para fazer isso. Não Com precisa. certeza. Do jeito que está hoje, eu tenho certeza que a grande maioria, a gente sabe, a gente conhece na prática o varejo, a grande maioria não sabe o que está acontecendo na sua loja. O dinheiro está entrando, principalmente quando você não está devendo 2 milhões, que tudo tá Aí eles se acomodam. certo, aí acomoda demais. E aí que é a hora que a gestão faria toda a diferença. Exato, porque se você tá ganhando dessa forma, você poderia estar ganhando 2 vezes mais. Sim. Então, fazer isso, né? Abrir a empresa, que é diagnosticar ali qual é o problema, resolver e ir fazendo isso por setor a setor, assim como o Rafa fez, não precisa estar devendo 2 milhões,
Mas se fizer a mesma coisa, com certeza você vai conseguir melhorar sua margem, melhorar sua equipe, melhorar seu faturamento como um todo. Resultado. Precisa entender o consumidor, acho que foi um ponto de aprendizado aqui, que na jornada do Rafa poderia ter acabado. Sim. Poderia não ter dado certo, a gente poderia não estar contando essa história agora. Sim. Não, me puxou para baixo. Ali eu perdi muito dinheiro. E aí hoje a gente, naquela época não, mas hoje a gente tem ferramentas que apoiam isso. Enfim, o próprio WhatsApp, hoje as pessoas têm um número muito fácil, não precisa ter a melhor ferramenta, qualquer coisa, indicador. A gente tem isso muito na mão, hoje é muito mais fácil. Você sabe que eu tenho um aluno que estava com uma dívida, não era tão grande, que ele pagou a dívida com verba de trade marketing. Às vezes é só isso, cara. Olha que louco. Isso aí. Nem se falava em trade marketing há 10 anos atrás. Ele foi lá, ele montou um JBP ali, fez um negócio, um calendário, negociou, chamou parceiros, pagamento, tal, foi, pagou. Hoje você tem muitos canais, né? A própria Mercadap, né? Ela traz, né, o espaço ali para você vender, para indústria. Acho que esse é um grande ponto, né? Quando você tá precisando crescer, dá uma olhada nos canais que você não tá, né? Eu falei que a meta agora é zerar a mensalidade. Opa! Só com patrocínio, só com banner ali. Aí sim, hein? Eu vou ficar vendendo que nem louco lá no mercado. Aí sim. É isso. Aproveitando essa pontinha aqui, você que tem... Não preciso, vou nem falar de ter aplicativo, não preciso ter nada, mas eu sei que todo mundo quase todo mundo tem Instagram, né? No seu supermercado, no seu mercado. Venda um story, venda o post. A indústria tem verba específica não é só pro ponta e-commerce. de gôndola. Não é só ponta de gôndola. Exato. Tem gente que nem faz ponta de gôndola. Não, tem gente que nem faz. Não, mas, Exato. cara, tem muita ação diferente. Hoje as empresas, elas pagam por Reels, pagam por Stories, ela paga por ponta de gôndola, ela paga por ponto extra, ela paga por placa, ela paga por jornal, ela paga por uma ação, ela paga, por exemplo, hoje, os meus uniformes. Eu faço 300 kits de uniforme. Eu chamo algumas marcas, eu coloco logos nela. Então, por exemplo, claro, né, no açougue, vamos supor, você coloca marcas que são compatíveis, né, com o açougue. E aí, hoje, os meus uniformes, eles são 100% bancados. Eu não tenho despesa com uniforme. Zero. Minha despesa é zero. Porque oportunidade. Os fornecedores pagam. O fornecedor tá ali, aí, entendeu? A indústria por tá exemplo, com dinheiro no bolso. Quero aumentar o faturamento. Como que eu faço isso? Aumento novos canais. Um deles foi chamar a Mercadap. Tô trazendo parceiros para pagar o espaço ali do banner, né? Que acreditam no nosso espaço. E aí, aquilo já rentabiliza. Então, entende como, mais uma vez, isso é mais um exemplo que você que é dono, né? Ou dono do supermercado, empresário, você tem que assumir o seu papel de gestor. Se você ficar resolvendo problema como gerente na sua loja, você não vai conseguir tomar decisões como essa. Você não vai ter tempo. Você não vai nem conseguir ver as tendências, como o Fabi falou, né? Que é olhar essas tendências que estão acontecendo, assim. E, como eu falei, a indústria tem verba específica para isso. Tem, claro que tem. Então, se ela não gastar com você, ela vai vai gastar com outro. Exato. Então, se ela tem 1 milhão, 700 mil é para físico e 300 é para o online. E sabe que eu descobri esses dias? Se você não tiver online, você perdeu. Estava conversando com uma diretora de marketing de uma indústria gigante. E ela falou o seguinte, assim, para mim, né? Eu encontrei ela no evento da Associação Brasileira de Supermercados. A gente fez o MBA lá na FGV juntos, daí por isso que ela abriu comigo. Ela falou assim, Rafael, eu tenho X tanto de verba para gastar no ano. Se eu não gasto essa verba, o que acontece no ano seguinte? Perde verba. A indústria pega, mas você não precisa disso. Então eu tiro da sua mão e jogo para outros departamentos. Então ela falou que às vezes ela tem que ficar até queimando a verba dela, porque senão ela perde. E aí tem um monte de gente que não sabe nem vender uma ponta de gôndola. É isso. Na indústria você vê muito isso. Assim, a meta da pessoa é mais gastar, ela tem tanto dinheiro que a meta é mais gastar do que rentabilizar. E aí quando a gente fala que hoje a marca ela tá colocando verba específica para o online, não tem tanta gente fazendo esse canal. Sim. Distribuindo, fazendo trade desse canal. E aí ela fica... Bora, meu filho, eu faço o Instagram pra você. Quer que eu faça? E é isso. É que eu acho que, assim como o Rafa falou, existe uma resistência. E dependendo da geração que ainda está na cadeira de gestor, existe essa resistência. E eu acho que você só vai conseguir sair dessa resistência quando você parar de olhar pro operacional e começar a olhar para fora.
Quando você olha para fora, você vê o seu concorrente fazendo, você vê o outro fazendo, você vê um podcast, você vê uma referência, e aí a cabecinha começa a pensar. Para isso precisa de tempo. Então, para isso, você precisa estar sentado na cadeira que é devida sua, para você ouvir todo mundo, entendeu? Para poder tomar as melhores atitudes. É isso, pessoal. Obrigado, Rafa, por estar aqui, por ter esse tempo, né? Valeu. Com a gente, falando essa história, assim, que eu acho que é mais do que motivacional, é também técnica, assim. Não precisa estar devendo 2 milhões, nem vem de estar devendo 2 milhões. Não é uma experiência legal, ficam cicatrizes, né? Mas dá para tirar muito aprendizado. Obrigado também, Fabi, por estar aqui compartilhando tudo isso de especialista de consumidor, comportamento, consumo, que foi uma coisa que se o Rafa erra mais, um pouquinho puxa só, a gente para baixo. Tinha perdido. E aí hoje, acho que naquela época nem tanto, mas se fosse fazer hoje, tinham puxado 100%, assim, porque o consumidor hoje a gente precisa entender. E hoje também tá fácil de entender. Obrigado por quem assistiu até aqui. Tamo junto, pessoal. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.